então. Bom dia a todos, então. Eu parei nessa partezinha aí, ó, tá? Eu corri o olho em todo mundo aí, tá, gente? Faltou a chamada aí, né? Bem, o que que acontece? Nós paramos nesse slidezinho aqui, se não me falha a memória, começamos a falar de refração. Até o presente momento, nós já falamos sobre reflexão, tá certo? Usando esse simuladorzinho aqui, tá? Extremidade fixa ou extremidade solta. Então nós falamos de emitir um pulso aí. Opa, não configurei nada direito, né? Extremidade fixa, não preciso de régua, não preciso de cronômetro. Isso aí. Lento, um pulso só para teoria. Então nós falamos sobre isso aqui, ó, né? Reflexão, bater aqui e voltar. Como a extremidade é fixa, ele volta invertido. Aí nós vimos isso. Se a extremidade fosse solta, ele volta do mesmo jeito que ele bate lá, bateu crista, volta crista. Tranquilos? Agora, isso aqui eu chamo de reflexão, tá? Agora eu vou passar para refração, certo? Refração, beleza? Refração, que é mudança, que é refração? Mudança de meio, tá? É, o segundo ano teve uma noção lá de óptica, lá no primeiro ano, né? Teve a noção de óptica, que o conteúdo de física está mudando demais, né? Então teve uma noção lá em óptica de reflexão, muita reflexão e pouca refração, se não me falha a memória, né? E o ano passado estava todo mundo estudando óptica, né? Tanto primeiro ano, segundo como terceiro ano. Agora já mudou. Segundo ano já não estuda isso mais. Bem, pelo menos no atual programa nosso aqui não. Então agora é mudança de meio. O que é mudança de meio? Quando eu falo que eu preciso enxergar o fundo de uma piscina, por exemplo. Então você sabe que a luz, né, que vai te proporcionar isso, né, essa imagem do fundo da piscina, tem que sair, a água, a luz, perdão, a energia, a onda, tem que passar pela água e lá no fundo da piscina refletir e vir até seus olhos. Ok? Então isso é o que eu chamo de mudança de meio. Né? E toda onda tem que apresentar esse comportamento. Então, toda onda tem que fazer quatro coisinhas. Eu gosto de pensar em como se fosse um testezinho com quatro perguntas. Ela tem que refletir, né? Quatro perguntas que você faz. Ela tem que refletir, ela tem que refratar, que é refração, e tem uns outros dois que é difratar e interferir. Tá ok? O que nós vamos discutir ainda nesse capítulo. Beleza? Ainda nesse capítulozinho aí, nós vamos. Não, perdão, no capítulo 2, tá? Então, esse capítulo um a gente vai estudar pêndulo, sistema de massa mola, né? E reflexão e refração. Próximo capítulo, difração e interferência e acabou, acabou o conteúdo de óptica, de ondas praticamente, tá ok? Deve vir um capítulo depois falando só sobre som, só sobre ondas sonoras, beleza? Então tá aí. No caso de uma corda, da água, acho que é fácil falar. De luz, acho que é fácil falar. Enxergar alguma coisa no fundo de uma piscina, eu acho que é um exemplo fácil. Aqui ele deu um exemplo de corda, tá? E no exemplo de corda, o que é mudar de meio numa corda? Bem, é passar de uma corda mais fina para uma corda mais grossa e analisar o que vai mudar. De cara, vocês já viram aqui que o comprimento de onda mudou. Essa corda mais fina, né, consequentemente ela tem menos massa, ela é mais leve. Agora, a corda mais grossa, ela tem mais massa, obviamente, né? Ela é mais pesada, tá? Então, a fonte, quem gerou, quem produziu a, a onda é a mãozinha do cara aqui, ó.
Então ele produziu uma onda e a onda está propagando aqui, bacaninha, feliz da vida. Chegou aqui, ela encontra um pouco de dificuldade. Aí vocês já viram que o comprimento de onda aqui, ó, mudou. Por que, que o comprimento de onda mudou? É aí que eu pedi, aí que vem a parte que eu pedi para ter mais paciência, né? Não dá para ficar escrevendo muito, mas dá para voltar aqui e olhar a formulazinha. V igual a lambda F. O que que não pode mudar? Eu gosto de perguntar assim, o que que não pode mudar nessa formulazinha aqui, ó? Quando eu mudo de meio, o que não pode mudar naquela formulazinha é quem gerou a, a onda, a fonte, a frequência. Por exemplo, se você vai falar alguma coisa, né? É, falou já, amigo, já saiu com aquela frequência, com aquela intensidade, é, então não dá para voltar atrás mais, entendeu? Então, a fonte que produziu aqui, ó, não dá para você voltar atrás, pegar sua voz e modificá-la. Aqui o cara fez a onda, não dá para voltar atrás mais. A onda que ele fez aqui com uma determinada frequência, que ele demorou para subir e descer a mão aqui, essa onda vai propagar. Então a frequência não vai mudar, tá? Calma aí, se a frequência não vai mudar, deixa eu voltar para a formulazinha aqui. Se a frequência não pode mudar, porque ela depende da fonte, F de frequência é F de fonte, de quem produziu a onda, e é igual produzir uma onda sonora, você falou, acabou, não dá para voltar atrás, o que, que sobrou para mudar? Velocidade e comprimento de onda. Ô, gente, o único jeito da frequência ficar constante, né, é velocidade e comprimento de onda mudar, beleza? Então vamos lá. Aqui estava mais fácil de propagar, a corda estava mais leve, então a velocidade é maior e o comprimento de onda também, certo? Aqui do outro lado, em compensação, o comprimento de onda é menor, que a corda é mais pesada, a velocidade é menor. Então, se a velocidade é menor, o comprimento de onda também é. É o único jeito da frequência não mudar. Isso aqui, gente, é como se fosse um comprimento de onda maior, é como se fosse o seguinte: eu tenho que percorrer uma distância maior. Ah, beleza. Uai, Carlos, então não dá para a frequência ficar igual. Porque vai mexer o tempo, se eu tenho que andar uma distância maior, eu vou levar mais tempo, não vou não. Só que para compensar e para que isso não aconteça, aonde a distância é maior, a velocidade também é para compensar. E onde que a distância é menor, a velocidade é menor para compensar. Senão, senão o período e a frequência vai mudar e não podem. O que é o período? O tempo para fazer uma onda completa. Então, mesmo que a minha velocidade seja mais rápida em um, né, do que em 2, a onda não pode chegar lá antes ou depois. Ela tem que gastar o mesmo tempo para formar a onda. Só que aqui ela tem uma onda maior para formar e aqui até uma ondinha menor para formar. Perceberam a teoria aí? Então, e velocidade é uma das coisas que mais costuma cair aí. Velocidade e comprimento de onda são proporcionais, tá? São proporcionais. E aqui o que você tem que saber nessa situação aqui, ó, fotográfica isso aí, fotografar isso aí na mente de vocês, é que a frequência não muda. A frequência precisa, depende de quem gerou a onda. Então você só pode mudar a frequência aqui, ó, se você mudar a intensidade com que a mão tá vibrando aqui. Beleza? Tranquilos? Aí eu já tenho um exercíciozinho que eu posso resolver teórico, tá certo? Sobre isso aí. Ops, eu vou achar ele aqui rapidinho, que é tanta informação. Tem uns exercícios aí que eu te propus fazer, que eu vou voltar neles depois. Bem, aqui dá para discutir, tá dando para ver aí? Aqui já dá para discutir um pouquinho eles, ó. Já dá para fazer um pouquinho esse exercício aqui, ó. Tá certo? Vamos tentar resolver isso aqui, né? Uma corda que se propaga em uma linha, em uma corda, né? Uma onda que se propaga em uma corda fina, menor densidade linear. Essa corda fininha aqui do início, ó.
com frequência f, tá certo? Comprimento de onda lambda f e velocidade vf. É transmitida de uma corda para uma corda, perdão, mais grossa, que é o finalzinho aqui, maior densidade linear, ok? Que apresenta a frequência Fg. Então, o F aqui de fina e aqui o G de grossa aqui, né? E comprimento de onda lambda G. A velocidade de propagação da onda na corda grossa é igual a, colocou aqui, ó, é a metade da velocidade que você tinha antes, certo? Veja o esquema que representa apenas a transmissão da onda. Então ele já falou que a velocidade na corda mais grossa é menor e é a metade do que era antes, certo? O que ele não vai me falar aqui, obviamente, que eu tenho que saber, que a frequência não vai mudar. F, esse F da corda fina e o F da corda grossa tem que ser o mesmo, tá ok? Beleza, então já dá para ter alguma ideia. Letra A. O que ocorre com a frequência de oscilação, o comprimento de onda e a velocidade de propagação da onda ao passar para a corda mais grossa? Bem, ele já falou que a velocidade diminui, né? A frequência não pode mudar, é a mesma, é constante, tá? Então a única coisa que ele está exigindo na letra A aqui, ó, é saber que velocidade é proporcional a comprimento de onda, tudo bem? Velocidade é proporcional ao comprimento de onda. Então, se a velocidade é menor, o comprimento de onda também é. Você consegue ver o comprimento de onda menor aqui, ó, concorda? Vocês conseguem ver ele menor aqui na figura, tá? Então é só isso que você tinha que colocar na letra A. E todas as questões giram em torno disso aqui, galera. Tranquilos? B. Se os valores da frequência e comprimento de corda, né, na corda fina fosse 3 Hz e 20 centímetros, respectivamente, quais serão os valores dessas grandezas na corda grossa? A frequência, a mesma, os mesmos 3 Hz, certo? Os mesmos 3 Hz. Agora, e o comprimento de onda, galera? Fala aí. A velocidade diminuiu. Perfeitamente. Diminuiu pela metade, o comprimento de onda também vai diminuir pela metade. Tá certo? Se você tiver dúvida, você vai no V lambda F e substitui os valores, se você quiser provar que de fato isso aconteceu. Tá certo? Questãozinha simples, tá? Mas 100% teórica aí. Ô Carlos, Oi. mas é tipo assim, quando tiver refração, pode diminuir a amplitude, né? Mas a frequência vai continuar a mesma. A frequência continua a mesma. Porque o que é frequência? É o que eu consigo fazer em um segundo. Né? Se eu gastar, por exemplo, 2 segundos para fazer essa crista e depois esse vale aqui, ó, 2 segundos, só para facilitar a conta. Em um segundo, que é a frequência, eu consigo fazer meia onda. Né? Quando eu passo para a corda mais grossa, né, o que eu consigo fazer em meio segundo? A mesma coisa. A mesma crista que eu fazia aqui, eu faço aqui em um segundo. Só que eu vou fazer uma crista mais baixa, porque a corda agora é mais pesada, mais difícil de movimentar. Mas eu vou gastar o mesmo tempo para fazer essa essa onda. Beleza? O período não vai mudar, a frequência. Quando a frequência não muda, obrigatoriamente, né? é, a frequência não muda, obrigatoriamente o período também não muda, né? Beleza? Ficou claro aí, Arthur? Ficou, Carlos, obrigado. Beleza? Bem, eu tenho alguns exercícios aqui, né? Que já dá para ilustrar um pouquinho. Isso aí, é só isso também. Bem, continuar com a teoria aqui. Aí eu tenho algumas formas de representar a onda, tá? Que aqui seria uma onda de duas dimensões, né? É a mesma coisa que jogar uma pedra dentro da água, tá? Aí a onda sai aqui, vai oscilando em todas as direções. Vamos ver isso aqui mais bonitinho, tá? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui um pouquinho mais bonitinho. É...
eu estou fazendo exatamente isso aqui, ó. Estou fazendo isso aqui, ó. Estou jogando uma pedra ou uma gota dentro da água aqui. E essa onda está espalhando em todas as direções aqui. Eu falo que ela que ela tem duas dimensões, tá certo? Ela tem duas dimensões pela forma que ela está propagando aqui, tá certo? Eu falo que tem duas, ela não tem três porque ela está propagando só na superfície da água, né? Em todas as direções aqui. Então eu falo que ela tem duas dimensões. No caso da corda, tem uma só, né? Porque a corda, quando você vai movimentar a corda, por que, que eu não uso, né? Opa, isso aqui é outra coisa. Quando você vai movimentar a corda, ela só propaga em uma direção, tá certo? Beleza? Quando eu vou fazer um pulso aqui, ela só propaga em uma direção, tá certo? E aqui ela está propagando em todas as direções. Então, para não ter que desenhar aquela onda aqui, eu estou tendo crista, vale, crista, vale, crista, vale. Cada parte mais clara dessa daqui, ó, é uma crista, por exemplo, e a parte escura é um vale, tá certo? É exatamente como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Se eu for pensar em uma onda só, e se eu for pensar em várias, ok? Aqui ficou um pouquinho melhor para analisar. Então, deixa eu pegar a onda sonora, tá? Onda sonora também ela já vai espalhar em todas as direções. Ela é diferente da minha água, que é só na superfície da água. A sonora não. Eu posso deitar no chão, dar um berro que você vai ouvir, mesmo estando em pé, né? Então aí já é mais de uma direção aqui, beleza? Então tem alguns exemplos. Luz, eu vou deixar eu falar de luz depois, né? Luz é mais complicadinho. Então, o que eu estou tentando representar lá é justamente isso, tá certo? É justamente isso aí. Então, aqui, ó, justamente isso. Ela está em todas as direções movimentando aqui, isso aqui é a direção de propagação dela, em vez de. E essa parte mais clara é como se fosse uma crista. Imagina aí, uma crista. Aí, aqui depois um vale. Aí uma crista de novo, um vale. Só que não ia ser muito prático eu desenhar isso em todas as direções, tá? Vou ficar devendo a escrita aí. Em todas as direções. Aí eu represento ela assim, ó, como se fosse raios, círculos, né? Então, que eu chamo aqui de raios da onda. Então, é como se fosse frentes de onda, né? Essa parte clara que eu chamo de frentes, tá ok? E, então, saiba que essa frente é uma crista. Até coloquei aqui, ó. Essa frente é uma crista. Essas frentes são cristas. Então, entre duas cristas, o que eu tenho é o quê? Um vale. Então aqui eu desenhei a onda um pouco diferente, tá? Por isso que eu mostrei lá no simuladorzinho lá o que seria jogar uma pedra na água aqui e ela gerar uma onda em todas as direções aqui, beleza? Então é mais teoria, tá, gente? Só que quando você bater o olho aqui, você sabe que essas partes aqui, esses círculos, são cristas. O meio entre os círculos, que é a parte escura, vocês viram lá no simulador a parte escura, ela é o vale, tá? Então, se eu diminuir a distância entre duas cristas, eu estou mexendo no comprimento de onda, beleza? Aqui, ó, até colocou aqui, ó, comprimento de onda. O que é comprimento de onda? A distância entre duas cristas, tá? Não tá nem muito bom, não tá boa a representação aqui, é a distância entre duas cristas, beleza? Difração eu vou pular, eu vou deixar para a próxima aula, próximo capítulo, tá certo? Vou deixar para o próximo capítulozinho. Então eu vou resolver alguns exercícios aqui, tá certo? Mais teóricos aqui, já que eu falei de frentes de onda, que é o seguinte, deixa eu voltar aqui. O que eu já falei até agora, tá?
do sisteminha massa-mola, eu falei de pêndulo também, mas já falamos muito, vocês já fizeram experimento, né? O sisteminha de massa-mola lá, quando ele está oscilando, eu associo a ele uma onda, tá? Para justificar por que que está aí no capítulo, né? Ele também é uma onda, ele é um movimento organizado, né? Harmônico, né? É, então, cada ponto da corda aqui é como se fosse uma corda oscilando, né? Tem uma velocidade, isso é importante você saber, tá? Tem uma velocidade de vibração aqui, tem uma velocidade de propagação. Então, quando você está movimentando, imagina você movimentando aqui a corda com sua mão, né? Para a corda subir e descer, que você vai entender essas direções de velocidade aqui, ó. Tá certo? Então, imagina só. Imagina que você está aqui, ó, nesse ponto aqui que eu estou chamando de 5, ó. Aí tá vindo a seguinte informação para você, ó. É a mesma coisa de um estágio, e o pessoal, num estádio de futebol, por exemplo, o pessoal vai fazer num estádio, tá? E o pessoal vai fazer aquele movimento ondulatório, né? Uma ola lá, ó. Aí, o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que levantar da cadeira. Obviamente que primeiro você vai levantar e depois descer. Tá invertido aqui, né? Você vai levantar e depois descer, voltar para sua cadeira. Então você vai ter uma velocidade de subir em direção, né? Vai ficar em pé e depois descer, tá? Aqui é o contrário. Imagina que você está aqui no ponto 5 e está vindo a seguinte informação. Primeiro para você descer, por isso que sua velocidade, ó. Imagina que isso aqui fosse uma onda na água. Então primeiro você desceria, você está no vale, na parte mais baixa. Depois você ia subir, para depois você passar para a crista, então você sobe. Do vale até chegar na ponta mais alta, você só sobe, ó. E depois do ponto mais alto, você só desça. Então, se alguém perguntar qual que é a velocidade de vibração em cada um desses pontos da onda aqui, ó, um, 2, 3, 4 e 5, você sabe, beleza? E se você olhar para a mola, você vai saber que as velocidades máximas é justamente quando ela está no meio, antes de subir e antes de descer. Aqui que é o ponto 1, o ponto 2, 3, 4 e 5. Só muda o sentido, né? Ora a onda vai descer, ora a onda vai subir, só muda o sentido, tá? Nos pontos extremos, né, que é A, B, C e D, eu não tenho velocidade. Então, se perguntar qual que é a velocidade nas extremidades, eu não tenho. Imagina você jogando alguma coisa para cima, né? Você joga uma pedra para cima, chega no ponto mais alto, não tem velocidade, depois volta, tá? É como se fosse isso. Tranquilos? Então, muita atenção que vocês vão ver uns exercícios nesse estilo aí. Frentes de onda, tá? Como a onda propaga em várias direções, a gente representa ela com essas frentes aqui, é mais fácil. Então, quando a onda está toda bonitinha, alinhada aqui, como se fosse uma... Aqui eu não vou entrar muito em detalhe não, que isso aqui é luz, tá? Quando a onda está toda bonitinha assim, ó, a gente coloca a direção de propagação da onda e essas retas aqui, ó, representa a crista. Então, entre essas duas verdinhas aqui, eu tenho duas cristas. Olha lá, agora o comprimento de onda está representado direitinho, ó. Entre uma crista e a outra tem um vale, que é essa parte clara aqui, ó. Tá certo? Então, vocês viram isso lá no primeiro ano, reflexão. Tá certo? Aqui é só a velocidade que eu mostrei lá e aqui uma onda circular. Beleza? Aí já dá para resolver alguma coisa aqui, ó. Tá certo? Para se estudar as propriedades das ondas, utilizou-se um tanque de água aqui, ó. Faça uma régua, tá, de madeira vibrar regularmente, tocando a superfície da água e produzindo uma série de cristas e vales que se deslocam da esquerda para a direita, beleza? Ô, gente, eu peguei alguns exercícios de outro material aqui, tá? É o do Bernoulli mesmo, porque eu achei o seguinte, eles misturaram o conteúdo de óptica e de ondas e ficou faltando alguns exercícios para fixar melhor a matéria. E depois eu volto nos exercícios de vocês. E estava difícil de achar exercício teórico, já que eu estava sem escrita, tá? Então, retirando-se uma certa quantidade de água do tanque, a velocidade das ondas torna-se menor. Então, ele já te deu uma informação aqui, ó. Retirando-se uma certa quantidade de água do tanque, a velocidade das ondas torna-se menor. Por algum motivo, quando o tanque está mais alto,
ou o mar está mais fundo, a velocidade de propagação é diferente, tá? Então, quando você retira assim, um pouco da água, a velocidade diminui. Então, mais água, maior velocidade. Menos água, menor velocidade. Beleza? Por quê? Boa pergunta, tá? Você não vai ver nada na teoria falando sobre isso aí, infelizmente, tá ok? Eu tenho um palpite, uma teoria que é o seguinte, né, que explica razoavelmente isso aí, mas você não vai encontrar em teoria, que é pressão. Então você tem mais líquido, né, tem mais líquido, tá, tem mais água, a altura, né, maior de água, então você tem uma pressão devido à maior quantidade de água, tá, uma pressão maior, né? Então pressão sobre as moléculas de água, elas ficam mais organizadas, assim, mais pressionadas e é mais fácil de propagar a onda, tá? É uma forma de explicar, tá? Já que não tem nenhuma explicação razoável para isso, é uma forma de se explicar. Então, quando você for produzir uma onda numa piscina e tem da parte mais rasa da piscina para a parte mais funda, a velocidade vai aumentar, porque a parte da funda tem uma maior pressão, beleza? Beleza, então vamos ver o que acontece aqui. Nessas condições pode-se afirmar o que? Letra A. A frequência da onda aumenta. Eles adoram perguntar isso aqui, todas elas estão perguntando, tá? Aí eu pergunto, o que vai acontecer com a frequência de uma onda? De onde que está vindo essa frequência? Ele falou que ao estudar as propriedades da onda, o que são as propriedades da onda? Capítulo 1, reflexão e refração, ok? Capítulo 2, difração e interferência. Juntando as quatro, são as propriedades da onda, tá? Por enquanto, a gente está em reflexão e refração, certo? Quem está produzindo a onda é essa réguazinha aqui que está batendo na água e produzindo ondas. Esses risquinhos verdes que vocês estão vendo aqui, ó, são as cristas. Beleza. Alguém parou de bater a régua? Alguém mudou o ritmo de bater a régua? Alguém está batendo essa régua com intervalos de tempos menores ou diferentes de antes? Ninguém mudou o jeito de bater essa régua. Então a frequência não pode mudar, e nem o período. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Então, letra A, descartada. A frequência da onda aumenta? Não. B, a frequência da onda diminui? Não. C, a frequência da onda não se altera? Ótimo, até aqui está certo. E o seu comprimento de onda aumenta? Opa, deixa eu voltar aqui. Retirando-se uma certa quantidade de água do tanque, a velocidade das ondas torna-se menor. Velocidade. Tudo que acontece com a velocidade acontece com lambda, com comprimento de onda. Tá? Tudo, gente, tudo. Se ele falou no enunciado aqui que a velocidade diminuiu, tá? Diminuiu. Então, automaticamente, o comprimento de onda também diminuiu. Então, a letra C está errada, que falou que o comprimento de onda aumentou. D de dado. A frequência da onda não se altera? Ótimo. E o seu comprimento de onda diminui? Perfeito. D de dado. Beleza? Na letra E eu não posso marcar nunca a letra E. Por quê? Nunca duas grandezas da mesma fórmula vão ficar sem se alterar. Tá? Tem três grandezas: velocidade, comprimento de onda e lambda. Né? Que é V, lambda, F. Certo? Se uma não se altera, as outras duas obrigatoriamente têm que se alterar. Tá? Obrigatoriamente tem que alterar. Beleza? Então nunca vou responder que tem duas grandezas sem alterar. Tá certo? Se uma alterar, as outras duas tem que variar. Beleza? Então é D de dado. Tranquilos, galera? A aula fica mais teórica, mais cansativa, mas isso aqui é reflexão, mas eu vou deixar para depois. Isso aqui, ó, que eu queria mostrar, que eu peguei da internet, ó. Foi justamente isso que eu falei ali, ó. Ele tirou um pouco de água né? Tirou uma quantidade de água do tanque para a velocidade diminuir. Aí esse exercício eu gostei dele, foi porque ele desenhou isso. Então, aonde é mais profundo, tudo
Tudo não, né? Velocidade e comprimento de onda é maior. Aonde é mais raso, região 2, o comprimento de onda e a velocidade são menores, certo? Vamos tentar resolver isso aí? Eu escrever tá difícil, mas vocês escrevem aí, é uma continha de nada. Uma coisa que não pode mudar, galera, frequência não pode mudar. Frequência depende de quem produziu essa onda, tá certo? Quem produz a onda não tem culpa, né, que a onda vai chegar em algum lugar e vai mudar a profundidade. A frequência não vai mudar. Então, olha só. Com o objetivo de simular as ondas do mar, foram geradas em uma cuba, né, um recipiente de ondas de um laboratório, as ondas bidimensionais, as ondas de duas direções, que é sempre na água, representadas na figura que se propagam de uma região mais profunda, região 1, tá, para uma região mais rasa, região 2, certo? E ele já mostrou na figura aí que os comprimentos de onda mudaram, certo? Sabe-se, sabendo que, perdão, quando as ondas passam de uma região para outra, sua frequência de oscilação não se altera. Ele já te falou ali, aqui, ó. E considerando as medidas indicadas na figura, é correto afirmar que a razão entre as velocidades de propagação das ondas nas regiões 1 e 2 são. Bem, ele quer saber qual que é a razão. Vamos primeiro, é, como é que eu faço para resolver isso aí? É um desafiozinho bom, hein? Um desafiozinho bom. Vamos fazer o seguinte? Acho que vale um meio pontinho extra, não vale? Quem me mandar isso aí depois ganha meio pontinho extra, beleza? E a gente segue resolvendo aqui. Só mais um aqui para encerrar a aula, tá? Carlos, Oi, você manda a voz dessa atividade no grupo, por favor? agora, tá? Então vocês viram a dica aí, beleza? Daqui a pouquinho eu vou mandar, sim. Não que agora vai atrapalhar a gravação da aula, que eu vou mandar, beleza? Então, tá aí. Essa daqui não, essa daqui, para encerrar, para fechar aí, eu cheguei a mostrar isso aqui no simulador. Você produziu uma onda, né, um pulso positivo, né, só porque tá para cima aqui, em uma extremidade livre, tá? Ele bate, e volta do mesmo jeito que bateu, beleza? Aqui é com a extremidade fixa, né? Ele bate e volta ao contrário, né? Porque a extremidade não muda, beleza? Vocês viram isso lá. Aplicação, exercício. A figura a seguir é uma representação esquemática de um pulso de onda mecânica em duas cordas idênticas e homogêneas, que se deslocam no sentido indicado. Então, caso 1, extremidade fixa. Caso 2, extremidade móvel. Uma vai bater na parede, outra vai bater num tubo. Vai ter liberdade aqui, né? Tá livre. No caso 1, da esquerda, né, a corda está fixa a uma parede. E no caso 2, né, da direita, a corda está livre para deslizar para baixo e para cima. Assinale a alternativa que representa os pulsos refletidos em ambos os casos, ok? É aquela coisa que eu fiz lá do simulado, né? Do simulador lá, né? No simulador eu fiz isso. Extremidade fixa, né? Bateu crista, voltou crista. Tá certo? Extremidade solta. Deixa eu trocar aqui, opa. Extremidade sem atrito, por favor. Extremidade solta, fez o pulso, bateu, voltou do mesmo jeito que bateu. Tá certo? Extremidade fixa, se bater para baixo, volta para cima. Beleza? Então, o que eu marco aí? Aqui ele vai bater e voltar ao contrário, porque a extremidade é fixa. E aqui no segundo ele vai bater e voltar do mesmo jeito. Então, letra A inverteu. Letra A inverteu o primeiro, não inverteu o segundo.
Certíssimo, certíssimo, certíssimo. Não pode fazer isso aqui, ó. O pulso aqui do caso 2 não tá para cima. Olha lá, aqui, ó. Esses dois aqui estão para baixo. Tá errado. O fixo que bateu na parede tem que voltar invertido. Aqui não tá. Então, de cara aí, letra A. Tranquilos? Beleza? Bem, a gente encerra a aula. Essa aula, né? Depois eu resolvo mais alguns exercíciozinhos aqui. Dá para resolver mais alguns, tá? Mais alguns aí, ok? Tranquilos? Mas ficaremos para a próxima aula. Tranquilos? Um abração aí.